Eu sou o Matheus, eu estou aqui na mediação dessa primeira mesa do nosso Dia Bolanho, Simpósios Selvagens. E antes de apresentar os nossos colegas e os primeiros comunicadores do dia, eu queria agradecer a Casa Dirce, queria agradecer a IEDA, queria agradecer a todo mundo do grupo Amberes, que é o grupo responsável pela realização desse evento, pela organização, e que por cada um de seus membros trabalhou bastante para que isso tivesse acontecido, para que esse evento de hoje esteja acontecendo. O grupo que tem um interesse, um trabalho com literatura latino-americana, quis aproveitar e quis também tomar como inspiração esse grande autor que foi Roberto Bolanho, escritor chileno, que trafegou pelo globo e que deixou sua marca na literatura, inclusive aqui para o Brasil, e nós aqui estamos justamente nessa representação do que foi deixado. Para apresentar hoje, nessa primeira mesa, nós temos João Carlos Pinho, Guilherme, me faltou, Rezende, Caio e Catarina. A cada apresentação eu vou fazer a apresentação completa de cada um dos comunicadores. E para nossa primeira mesa, para nossa primeira apresentação, temos Pistas do Cinema na Literatura, de Roberto Bolanhos, uma cartografia de referências e procedimentos. Posso, então? Desculpa. Vou pegar a bio completinha, bonitinha. Você que sabe. Quem estuda Bolanho, quem nunca teve que explicar que o Bolanho não é o outro. João Carlos Pinho é mestrando no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura pela Universidade Federal Fluminense, a UF, pesquisando questões relativas à obra de Roberto Bolanho e ao pensamento sobre a identidade latino-americana no século XX. Inclusive, um grande tradutor aí, e já trabalhando na obra Crítica da Razão Latino-Americana, que esperamos ansiosamente por sair. Guilherme Rezende Machado é mestrando em Teoria da Literatura e Literatura Comparada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, com pesquisa sobre a obra de Roberto Bolanho, pela CAPES, graduado em Letras, Literaturas de Língua Portuguesa na UFRJ, com pesquisa no setor de Literaturas Africanas do Departamento de Letras Vernáculas da Universidade da UFRJ também. Orientado pela professora Carmen Tindó Seco, atuou na linha de pesquisa Literaturas Portuguesa e Africanas, Relação entre Cultura e Arte, com ênfase em análise semiótica de produções musicais, literárias e cinematográficas de Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Claro. A temporada na África do Rambo, né? A gente passa então a palavra agora a vocês. Falar primeiro. Gente, obrigado por estar aqui. Esse evento é principalmente uma celebração, né, dos 70 anos que o Roberto Bolanho faria esse ano. Então, é muito nesse intuito de não deixar esse ano, esse marco passar. Então, enfim, né, vamos conversar um pouco, debater a obra e ver nela um valor a partir disso, né, que justifique essa celebração. É isso. Eu queria contestar, eu preciso sempre falar, né, que eu e o João, a gente se conheceu na fila da arguição para a UF. E a gente sentou um do lado do outro e tu vai fazer arguição? Vou. E você estuda o quê? Eu estudo um autor que chama Roberto Bolanho, você conhece? Conheço, é o meu. Mas que livro que você estuda? Um livro que chama Detetive Selvagem, mas é o meu. E foi uma arguição depois da outra. E depois desse dia a gente virou muito amigo. E a gente fez disciplina o semestre passado, com a IEDA lá na UERJ. E aí a gente começou com essa onda de que tem um cinema na literatura do Bolanho. E desde então a gente está trocando figurinhas sobre isso.
O João tá focando mais na obra como um todo, né? Pegando referências mais gerais. Eu tô tentando olhar a forma do livro Os Detetives Selvagens, especificamente no segundo capítulo, que chama Os Detetives Selvagens também, para quem leu. O livro é dividido em 3 partes, né? A gente tem a primeira e a última, que vão ser os diários do Garcia Madeiro, que é um personagem do Bolanho, e ali ele está falando do encontro com o grupo infrarrealista, que no livro são os reais visceralistas, né? E a segunda parte é totalmente diferente. A segunda parte do livro, ela é composta por 53 narradores que falam de diferentes lugares, diferentes tempos e diferentes histórias. E a ideia que a gente tem trocado é que essa parte tem funcionado muito, tanto no conteúdo dela quanto na forma, como um documentário. Porque alguém aqui deve conhecer o cinema do Eduardo Coutinho, né, Edifício Master, Jogo de Cena, e ali a gente encontra entrevistas que parece muito com o que a gente encontra nessa segunda parte. E para além desse tema, a forma de ser uma coisa contada com muitas histórias toda fragmentada também nos dá a ideia de montagem, né, do que é uma linguagem cinematográfica. Então, a partir daí, eu vou focar mais nessa parte dos Detetives Selvagens. João vai falar um pouco mais sobre referências em Putas Assassinas, chamadas telefônicas, né, em vários outros. Pode passar? Você quer? Posso falar só do caminho. Isso aqui a gente apresentou esse trabalho no congresso da UERJ, e ali a gente traçou alguns caminhos, né? Essa pesquisa, pelo menos nos Detetives Selvagens, estou tentando fazer através da cartografia da obra do Guattari. O conceito de cartografia que vem da obra do Guattari em cartografias esquizoanalíticas, que ali ele vai trabalhar... algumas pessoas no Brasil vão trabalhar esse conceito também e focar muito no lance de que fazer a pesquisa talvez seja inverter a lógica do método. Talvez seja pensar em um odus meta. Porque método, aí, como a gente está vendo, método pesquisa e odus caminho. A ideia dessa cartografia é fazer um caminho para chegar em um método e não ter um método para fazer a pesquisa de cinema dentro desse livro. E aí, nesse sentido, essa pesquisa dentro dos Detetives Selvagens segue uma lógica de pistas, né? Que eu acho que também dialoga com a lógica detetivesca. Então, e como que se dá essas pistas? Através dos ritornelos, que também é um conceito do Guattari. O ritornelo, que é um conceito que vem da música, que é um símbolo que vai falar sempre sobre a repetição. Então, a busca dentro dessa parte dos Detetives Selvagens está sendo o que se repete. E aí o que se repete se constrói como uma pista e a gente tenta ir para outra. Porque o detetive precisa de pistas para seguir para a próxima, né? Então é isso. Falar um pouquinho só dos Detetives Selvagens. O livro é de 98. Ali está as divisões. E essa parte que a gente está trabalhando é a maior delas. Ali com 426 páginas. Ela é a maior, tanto nas duas edições, é a maior com mais narradores. 87 relatos, né? 53 narradores em 87 relatos. Alguns deles voltam e outros aparecem uma vez só. Aqui. Aqui a gente está montando um quadro detetivesco, aquele quadro de investigação policial. A gente vai montando ele aos poucos. Bom, o Gui me veio com essa questão de pensar os Detetives Selvagens, esse meio dos Detetives Selvagens enquanto documentário, que foi uma coisa que me intrigou muito. Porque eu já tinha na cabeça um pouco isso, dessa ideia da relação do Bolanho com o cinema ser uma coisa forte, porque você vê recorrentemente ali ele falando dos personagens irem ao cinema, de conversarem sobre filmes, nos Detetives Selvagens, mas também em outras obras. E eu lembrava muito claramente de ler um conto que está no Putas Assassinas, que chama... como é que se chama o conto? Dias de 78, isso. E ele, nesse conto, ele descreve um filme. Os dois personagens estão na sala da casa de alguém, é uma festa, uma social que está acontecendo, e ele descreve um filme assim, de uma forma muito bonita, assim, e parece ser uma parte meio gratuita. Ele não fala qual é o nome do filme. Isso acontece algumas vezes na obra do Bolanho, mas eu sabia, porque eu já conheci o filme, que era o Andrei Rublev, do Tarkovsky, que ele estava descrevendo ali. E aí isso me bateu, assim, foi uma coisa que ficou na minha cabeça, assim. E aí, quando o Gui veio com essa questão de pensar o cinema do Bolanho, eu pensei, poxa, então eu vou começar a
a catalogar o que tem de referência ali dentro. O que está ali diretamente explícito sendo falado sobre cinema. E aí, antes disso, eu peguei esse trechinho dessa entrevista que o Bolanho deu, que está num livro chamado The Last Interview and Other Conversations, eu traduzi para o português. O nome da entrevista é Positions Are Positions and Sex is Sex, para o Eliseu Álvares. E aí o Eliseu Álvares pergunta para o Bolanho, uma pergunta simples, como você descobriu a leitura. E aí o Bolanho dá aquela resposta muito típica dele, que tem um humor ali dele, enfim, falar várias coisas, que o pai dele era caminhoneiro, enfim. E, enfim, que ele optou pelos livros porque era a alternativa que ele tinha para, de alguma forma, expandir a sensibilidade dele. E eu acho que é interessante nessa resposta porque ele faz questão de ressaltar ali que a alternativa para isso foram os filmes e livros. E ele fala que ele assistia muitos filmes e lia muitos livros. E a gente sempre pensa a obra do Bolanho muito como uma obra que está pensando a própria literatura, né? Está se voltando de alguma forma, a uma crítica literária que está ali inerente à obra. Que eu acho que a literatura não deixa de ser o tema principal da obra do Bolanho, né? Isso eu acho que é difícil de você debater algo diferente. Mas eu acho que, de alguma forma, o cinema ali está um pouco negligenciado, o papel do cinema. Porque a gente bota isso muito para escanteio, mas o Bolanho está a todo momento apontando uma relação de influência com o cinema que é quase num nível da literatura. E eu acho que então eu vi uma lacuna ali que faltava justamente a gente preencher o estudo da literatura do Bolanho com essa questão do cinema. E ali tem um trecho do Verme, né, que é um conto de chamadas telefônicas, um conto parcialmente autobiográfico. É difícil dizer isso, mas é porque se passa com o Arthur Belano, que a gente sabe que é, de alguma forma, o Roberto Bolanho, e ali ele está contando a rotina dele, nesse momento que ele largou o ensino médio, o Bolanho largou o ensino médio, e passou os seus dias lendo e vendo filmes. Então ele coloca ali também, de novo, ressalta esse papel do cinema na vida dele, que vai retornar constantemente na escrita dos Detetives Selvagens e de outros contos. Então, só ressaltar isso agora, passar para o Gui de novo. Então, a gente vai alternando assim, né, para fazer essa costura. Voltando aos Detetives Selvagens, essa ideia de ritornelo, do que se repete, foi uma forma de tentar identificar os elementos que comprovam ou nos conduzem para um cinema dentro da obra. E uma delas é a primeira pista, que é a fala direcionada a alguém. Toda vez que a gente entra em algum narrador novo, a gente tem um cabeçalho falando o nome do narrador, aonde ele está, em que ano foi. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu escolhi um que é do Amadeu Salvaterra. O Amadeu Salvaterra é o personagem narrador que mais aparece nessa segunda parte. E aqui a gente tem, Amadeu Salvaterra, Rua República da Venezuela, perto do Palácio da Inquisição, no México, Distrito Federal, janeiro de 1976. Então a gente tem lugar, né, uma demarcação de lugar, espaço temporal e quem está falando. E aí ele vai falar: aí, rapazes, eu disse a eles, que bom que vieram, entrem, a casa é de vocês. E, enquanto isso, eles se enfiaram corredor adentro, meio às cegas, porque o corredor é escuro. A lâmpada estava queimada e eu não tinha trocado. Ainda não troquei. Esse ainda não troquei, essa fala que está entre parênteses, ela demarca uma diferença temporal, uma diferença do que está sendo contado porque está para o momento do que está sendo contado. E aí o primeiro trabalho que eu escrevi sobre foi fazendo essa relação com o cinema do Eduardo Coutinho. O Eduardo Coutinho tem um conceito que é a presentificação da filmagem. O presente esse presente se dá nessas interlocuções de pessoas que começam a falar com o entrevistador. Então, isso que foi encontrado no Amadeu Salvaterra é encontrado em outros momentos. E nesses outros momentos, o que acontece é essa interlocução que quebra a narrativa do passado, fazendo um presente da filmagem, que é a ideia que a gente está tentando. E aí tem uma outra que, para mim, é a mais importante, que é essa aqui. André Ramírez, bar El Cuerno de Oro, Rua Avenir, Barcelona, dezembro de 1988. Olha só. Minha vida estava destinada ao fracasso. Belano. É isso mesmo que o senhor ouviu. Sei que você passou por circunstâncias semelhantes. Belano. De modo que não vou me alongar. A interlocução aqui parece ser com Arturo Belano.
isso aqui vai ser muito importante, porque a gente tem trocado muita ideia de que se isso é um documentário, se essa segunda parte é um documentário, quem está dirigindo? Quem está decupando? Quem está fazendo a montagem? Então, quando ele coloca o Belano, a gente tem uma pista de que talvez a interlocução, essa fala direcionada a alguém, seja com o alter ego do Roberto Bolanho. E isso vai implicar coisas diversas. Vai implicar que Roberto Bolanho está acusando o alter ego dele de ser quem monta o filme. Para onde vai a deserarquização da polifonia? Para onde vai? E aí isso vai dar em desdobramentos que a gente pode continuar daqui a pouco. Então a gente continua montando o nosso quadro de pista. Já temos mais elementos, né? O Ritornello, o Odus Meta, as obras que aparecem no cinema. E aí, nessa catalogação de pistas, eu cataloguei todas as citações de cinema que ele fez, enfim, né? Isso hoje com computador é mais fácil, porque você consegue catar as palavras e chaves e tudo mais. E eu reparei, né, fazendo esse recorte de gênero, que os gêneros de filme que mais aparecem na obra do Bolanho, e eu peguei 5 obras como recorte, são Os Detetives Selvagens, Chamadas Telefônicas, Estrela Distante e o Putas Assassinos. Não, são 4 obras. Tem o Amuleto, mas não tem tanta coisa, mas, enfim, essas 4. Tem algumas coisas, mas... Enfim. E aí eu reparei que os 3 gêneros que são mais citados constantemente, que tem alguma constância, tem alguma repetição, são o gênero de terror, o cinema pornô, o sexploitation, a gente poderia também chamar assim, são 2 coisas diferentes, mas tão próximas, e os filmes de faroeste. São coisas que o Bolanho ele cita com alguma frequência. E eu fiquei pensando, poxa, por que ele está fazendo isso? Né? O que isso tem a ver com o contexto da obra? Isso está sendo gratuito ali? O que esse cinema, o que esses 3 gêneros de filme eles têm em comum? Porque, aparentemente, são coisas distantes, porque eles têm uma certa... São gêneros que são muito fechados em si. Você consegue ver um filme de terror, um filme faroeste, um filme pornô, obviamente, você consegue... definir muito facilmente qual é esse tipo de filme e diferir dos outros gêneros. Então, parece que são universos distantes. Mas aí eu fui ver que eles, na verdade, têm coisas em comuns. Primeiro que são gêneros que tiveram uma popularidade muito grande, então eles têm um apelo popular. O terror já foi muito visto, principalmente no século passado, década de 80, enfim, com diretores que o Bolanho até cita, depois eu posso falar mais disso. O pornô e sexploitation até hoje é uma indústria bilionária, assim, e também no século passado teve uma força muito forte. A gente sabe que no Brasil é muito pesquisada a questão da pornochanchada, que tem até uma ligação com uma certa resistência em relação à ditadura, enfim, toda uma série de coisas. E o faroeste, que foi, nas décadas de 30 e 40, o gênero cinematográfico mais visto dentro dos Estados Unidos e que também teve uma abertura muito grande na América Latina. Mas, para além disso, eu queria chamar atenção para uma questão conceitual de como esses gêneros eles acontecem. Porque esses 3 gêneros, de alguma forma, eles lidam com uma questão de violência que é muito importante, já que o Bolanho também tem muito essa questão de tratar da literatura e da violência, né? Como é que essas 2 coisas elas se relacionam. E aí eu fui catar aqui no erotismo do Bataille um pouco sobre isso que se relaciona a esses 3 gêneros, porque o Bataille ele vai falar, né, que a relação do desejo e a violência, né, elas estão muito pautadas pelo interdito e a transgressão, né? Você produz o desejo através disso. O interdito, essa proibição, é aquilo que está ali sendo limitado a você, e a transgressão seria essa forma, e aí você passa a desejar aquilo que você não pode ter, e a transgressão, ela de alguma forma, ela faz com que você alcance esse desejo, você te leva a realizar isso, né? Isso é o que o Bataille coloca aqui, e isso tem uma ligação com esse erotismo que eu constatei que está presente nos 3 gêneros. No terror e no pornô isso fica de maneira mais óbvia, né? O Bataille ele coloca o erotismo e essa questão da transgressão presente na relação sexual, né? No sexo, e não só na relação em si, né? Mas na exploração da sexualidade, na questão religiosa e numa questão também
do crime, do assassinato em si. E aí no terror isso fica óbvio, né? Quando você vê um filme de terror, tem toda uma tensão que é colocada ali em relação ao que vai acontecer no filme. Ele tenta te provocar isso para chegar num lugar daquele fato finalmente acontecer e você ter uma catarse através disso. O pornô, eu acho que é meio óbvio, né? Tem uma transgressão em si pela nudez, pela insinuação do corpo nu ali, de alguma forma, e a relação sexual explícita. E no faroeste, a questão que se coloca e pelo qual o faroeste, principalmente norte-americano, foi muito pautado, é que ele serviu para basilar uma ideia de um Estados Unidos, principalmente no pós-guerra, ali depois da Segunda Guerra, que estava formando o seu eixo civilizacional, as bases civilizatórias da ideia de American Way of Life e todo ideologia capitalista americana que a gente conhece. E o faroeste ele representava justamente a consolidação dessa nação que ainda não estava formada, né? Porque toda essa coisa da descoberta do oeste e tudo mais. E ali a gente vê justamente sendo tensionada essa ideia de um lugar sem lei, uma terra sem lei, que de alguma forma ainda vai ter a civilização sendo colocada, sendo posta ali, né? Por essa figura desse xerife, desse cara que vai lá e faz com que a lei permaneça e de alguma forma tensiona esse lugar do que é transgredido e do que não é. Sem falar de toda uma tensão que tem ali por essa questão desses homens que estão ali de alguma forma batalhando, estão guerreando e assumem essa posição de guerreiros e estão ali sendo pistoleiros e enfrentando a morte cara a cara. Então, de alguma forma, né, nesse gênero está tensionada essa questão da violência e de um certo erotismo, que é uma coisa que é muito cara ao Bolanho, a questão da violência e da arte, né? Então, eu não acho que seja gratuita essa preferência por Bolanho colocar esses gêneros cinematográficos ali, sem falar de serem gêneros que são considerados gêneros menores, são menosprezados porque são gêneros populares. Então eu queria ressaltar isso nesse primeiro momento. Eu acho isso louco porque o João sempre encontra uma temática em lugares muito diferentes e o meu trabalho está trabalhando um pouco com a forma. Então acho que os dois eles vão se alternando em tema e forma e vão vai dar um livro isso, cara. Tomara. E aqui a segunda pista, a gente saiu da primeira pista nos detetives, que era o mesmo eixo de resposta. Era a fala direcionada. A fala direcionada, ela fala sobre o quê? Sobre o mesmo eixo de resposta. Que seria quem? Seriam os dois personagens baseados nas duas pessoas reais, que é o Ulisses Lima e Arturo Belano, Roberto Bolanho, e Ulisses Lima, o Mário Santiago Paspaquaro. E isso esses dois personagens são a motivação de todos os 53 narradores quando vão falar. Sempre que eles vão falar, eles estão falando de quando eles conheceram um dos dois, ou de como foi a participação no movimento real visceralista no México, que faz referência ao infrarrealismo. E toda vez que eles aparecem, a gente começa a ler um narrador novo, o tema vem, só que o tema nunca vem direto. Então eu já vou emendar aqui a terceira pista, que é mirar para errar. E esse mirar para errar, continuando naquela lógica do Eduardo Coutinho, quando vai fazer uma entrevista, ele não pergunta o que ele quer saber. Ele pergunta, e aí, como você acordou hoje? E aí a pessoa vai começar a falar de si através dessa resposta que está desviada. Isso é um mecanismo cinematográfico, tanto no documentário, mas a Clarice Lira vai falar que é um mecanismo também presente no Hitchcock, que se chama MacGuffin, que é aquela volta que o Hitchcock faz no enredo, que não quer dizer nada. Quer dizer para o enredo avançar. E isso está muito presente nos detetives. A gente vai entrar em narradores que vão começar a falar de coisas que não tem nada a ver com os dois. Às vezes os dois vão aparecer em uma linha desse narrador. Só que esse mirar para errar dá uma lógica cinematográfica. E aí, na citação dela, porque a divisão da narração entre essas dezenas de vozes fala da impossibilidade de uma representação unívoca, de uma conformação de um retrato de corpo inteiro, total e acabado.
Essa partilha do relato fala da dificuldade de apreensão e de expressão de uma história de 20 anos, mas fala também da inconveniência de uma única voz tomar para si o direito à narração. E aí a gente volta lá para aquela lógica que a gente pode encontrar no Bakhtin vendo dentro do Dostoiévski, né? Dostoiévski é um cara que produz uma polifonia porque deshierarquiza a relação entre os narradores. É uma deshierarquização ideológica que está presente aqui. O Bolanho está falando de quê? Não dá mais para uma pessoa narrar a história de 20 anos. A gente vai fragmentar. E essa fragmentação ela tem um teor cinematográfico que, por alguma sorte, eu entrei no mestrado esse ano, e esse ano, essa pessoa abençoada, Júlia Morena Costa, professora da Bahia, ela publicou esse livro que fala... É o Projeto Literário de Roberto Bolanho. Quem não leu, compra, que vale a pena. A indicação da Cris aqui. Estética do Fracasso. Tem um capítulo aqui dentro, tem 2 capítulos, na verdade, que é o cinema em Bolanho, e o outro é a montagem, que vai ser a 5ª pista dessa pesquisa. A gente está na 2ª e na 3ª. Mas o que ela vai falar? Ela vai falar de como que o Bolanho está tentando... Quando ele traz o cinema, ele está tentando trabalhar com a noção de tempo. Então, eu estou lendo bastante, mas acho que são coisas pertinentes para um subcapítulo, tornar sensível o tempo. Todas essas análises em diálogo com a literatura de Bolanho ajudam a tornar o tempo sensível nos textos ficcionais do autor, a provocar sua percepção desde a perspectiva da subjetividade. Jacques Rancière aponta a importância do fator estético em conjunto com o fazer político, afirmando que, atualmente, há um modelo de compromisso que, embora esgotado, precisa ser renovado e que concebe o trabalho artístico como a investigação de um aspecto da realidade, que esteja enquadrado ou formatado pelo senso comum e deve ser devolvido à realidade sensível. Trabalhar o tempo, devolvendo-lhe a sensibilidade e a percepção do mesmo, é uma proposta política da escrita de Roberto Bolanho por discutir um elemento da modernidade naturalizado em sua formatação mecanizada, tornando-o perceptível e estetizado. Algumas possibilidades de recursos em sua escrita de notabilidade do tempo, confluentes com as técnicas cinematográficas para a criação de narrativas, são o tempo morto, os saltos temporais e a distensão do tempo. E aí ela vai entrar em outro subcapítulo, que chama o tempo morto, e vai começar a falar de como que isso está presente ali. É uma lógica cinematográfica e é um cinema ainda que não é o cinema mainstream, né? Ele pega os principais aqui, como o João falou, só que quando ele vai escrever, ele escreve numa... Todo mundo aqui deve saber o que é elipse, né? Aquele corte que rola no cinema para a gente ir para uma outra... Cortar um caminho, né? A gente corta o caminho na cena. E ela vai defender que ele não faz isso. Ele mostra o percurso. O percurso é muito importante, né? Porque pode não acontecer nada ali, mas o não acontecer nada, como o mirar para errar, também é importante nessa estética cinematográfica do Bolanho. Pode passar, João. E seguindo as pistas. Então eu fiz uma catalogação de todas as situações. Não tem todas, tem uma ou duas, porque às vezes ele cita filmes indiretamente, mas é só a descrição, não tem ali o nome do filme. Então eu tive esse trabalho de ler algumas citações indiretas e ver aquela sinopse e tentar achar o filme ali, que foi muito divertido. Alguns eu já sabia, outros eu pedi ajuda assim para os amigos e tal. Teve algumas coisas que são muito difíceis de identificar, que eu não sei nem se ele inventou ali e não tem aquele filme correspondente. Tem alguns que eu suspeito, não sei que são, enfim. Mas além dessa coisa dos gêneros, essas citações mais diretas de alguns diretores que os personagens estão vendo, estão falando sobre filmes que eles viram, eu achava que não tinha uma relação direta com o enredo. Para mim eram citações de tudo bem, tem uma relação com o que o Bolanho está fazendo, porque é um cinema que fala sobre essa questão da violência, transgressão, erotismo, mas não tem ali uma conotação mais direta pelos realizadores cinematográficos, autores e tal. Inclusive os atores que ele cita são geralmente filmes muito populares, assim, tal. Enfim, nesse sentido. Mas aí eu reparei que no Estrela Distante, que é um outro romance do Bolanho, ele cita no início o Polanski, depois ele vai citar no final de novo, e ele cita o Bergman. São os dois diretores de cinema que ele faz questão de citar. E o Estrela Distante, para quem não sabe, ele fala de um artista que é um cara que ele pega um desses aviões de Maria Fumaça e escreve poemas no céu.
E ele também acaba fazendo obras, né? A gente descobre que ele é um fascista, um apoiador da ditadura, nazista e tudo mais. E ele é também um serial killer, assim. Ele mata pessoas e ele faz umas obras com isso, tirando fotos dessas pessoas mortas e também tendo uma ligação com esse regime ditatorial do Chile. E aí eu não lembrava disso quando li pela primeira vez, fui reler isso e eu fiquei muito intrigado, porque o Polanski, ele tem uma relação com isso. Eu não sabia tanto disso, eu fui pesquisar mais, mas o Bergman eu já sabia. Porque o Bergman, ele é um diretor que, para muitos, é o maior diretor de cinema do século XX, né? Isso é discutível, assim, mas ele é com certeza um dos maiores. E o Bergman, ele tem uma ligação direta com o nazismo, porque o Bergman, ele vem de uma família extremamente conservadora, ele teve um pai extremamente conservador, e ele chegou a participar na Suécia de grupos extremistas de direita. Inclusive, ele foi numa passeata em que o Hitler estava presente porque ele queria ver Hitler, porque ele adorava Hitler. Isso é uma questão que ficou até hoje, porque ele não falou muito sobre isso na carreira. Na Suécia isso é uma questão grande. No final da vida ele deu uma entrevista falando que aquilo era início da vida, que era influenciado pelo pai, mas tem ali uma nebulosidade em relação a isso. Mas o Bergman, de alguma forma, pelo menos de início de vida, ele tem uma ligação fortíssima com o nazismo e com regimes de extrema-direita, apoiando realmente. E um momento nebuloso da vida dele, que é muito contestado, até em países ele já deixou de ser homenageado por causa disso. Então ele é essa figura que, de alguma forma, é esse artista que tem uma ligação com o fascismo, né? Esse grande realizador que teve uma ligação com regimes de direita. E o Polanski, por outro lado, o Polanski é um diretor judeu, de família judia, que foi levada para campos de concentração. O pai dele ficou em campo de concentração, a mãe dele morreu no campo de concentração, e ele sobreviveu. E teve uma trajetória assim muito difícil, porque ele sobreviveu nas ruas fingindo que não era judeu, inclusive passou fome, roubava roupa, comida para sobreviver, teve anos assim completamente difíceis. Depois ele, enfim, virou diretor, tem toda a questão polêmica dele, daquele filme que, enfim, né, não vou entrar nessas questões, mas ele tem o filme O Pianista, que é um filme que trata dessa questão, né, enfim, da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, dos campos de concentração e tudo mais. Mas então, enfim, estou pontuando isso para dizer que o Bolanho, de alguma forma, ele deixou nesse romance essas citações ao cinema que, de alguma forma, não deixam de ser... É impossível que não sejam propositais, porque eles estão lidando também com o assunto, o tema que ele está tratando no próprio livro. Então, pontuar isso. Eu tenho a lista aqui de todas as citações, depois eu posso disponibilizar isso. Enfim, vamos seguindo. Eu até já falei, né, do Hitchcock, do MacGuffin. Eu queria terminar a leitura só da parte da Clarice Lira, que ela vai falar: nesse sentido, é como se Bolanho operasse nesse livro como um documentarista ou como um mau estudante universitário. Deixa que o sentido emerja na leitura sequencial das partes e das frequentes contradições entre elas, negando-se a fornecer um discurso pretensamente neutro, explicativo, que suplemente as falas das testemunhas. Esse mirar para errar... O MacGuffin. O MacGuffin, que o Hitchcock, numa entrevista com o Truffaut, vai falar, pode ser um nome escocês tirado de uma história sobre dois homens em um trem. Um homem diz: o que é um pacote lá em cima no bagageiro? E o outro responde: isso é um MacGuffin. Daí o primeiro pergunta: o que é um MacGuffin? Bem, o outro homem diz: é um aparelho para capturar leões nas montanhas escocesas. O primeiro homem diz: mas não há leões nas montanhas escocesas. E o outro responde: bem, então isso não é um MacGuffin. Então você vê, o MacGuffin não é um nada. E aqui o Hitchcock apresenta o conceito fazendo a forma. E para mim é o que o Bolanho está fazendo. Ele apresenta o tema, né, trabalhando a forma. Passa aí, eu acho que podemos ir pro... Eu queria falar um pouquinho da polifonia. Pode mais um, depois tu volta. Polifonia e esquizofonia. Então, eu já vou caminhando para o fim da minha fala. Como a gente estava falando, a gente tem essa ideia de que é um documentário, porque tem entrevistas com muitas pessoas que se tornam narradores.
E cada narrador vai trazer um enredo de um lugar diferente. Um está em Barcelona, o outro está em Tel Aviv, o outro está no México, o outro está em Los Angeles. E cada um vai trazer de um lugar. Isso deshierarquiza a história única? Com certeza. Né? A gente tem, então, aquela ideia do Bakhtin no Dostoiévski válida. Só que, diferente do que acontece, por exemplo, no Crime e Castigo, que a gente vai ter um narrador em terceira pessoa que se aproxima, seja pelo discurso indireto livre dos personagens, se aproxima e se afasta, né? E aí a gente não consegue ver qual é a ideologia predominante em Crime e Castigo, a ideologia do Dostoiévski, do narrador. O que acontece nos Detetives Selvagens é que, como a gente não tem um narrador único, a gente não tem um fio. Lembrar que Crime e Castigo foi um livro publicado em folhetim, né? Então, o intervalo entre uma publicação e outra precisava desse fio. E aí o Bakhtin vai, no capítulo 4 da obra da poética na obra de Dostoiévski, ele vai falar de que isso foi importante para ele poder desenvolver cada um com a profundidade necessária. Só que nos Detetives Selvagens a gente não tem esse narrador único, a gente tem um enredo totalmente fragmentado. A gente não consegue, por mais que exista uma deshierarquização desses narradores, a gente não tem uma história para emendar. E quando a gente não tem essa história, a gente precisa toda hora trabalhar com corte. E o corte novamente, um instrumento tipicamente do cinema, né? Isso está levando essa pesquisa, a partir dessa pista 4, está levando a pesquisa para a ideia de montagem, de que a gente só consegue encontrar o enredo de Os Detetives Selvagens através da ideia de montagem, de que existe alguém que está montando e que está organizando essas falas nessa sequência específica. E, nesse sentido, trabalhar com a ideia de polifonia pode não dar conta. Então, a gente talvez precise aprofundar um pouco mais essa polifonia, porque ela não está só na divisão das falas, ela também está na divisão do enredo, que é um enredo cortado. E corte, a gente está vindo lá da esquizoanálise com o Guattari, com a cartografia, a gente estou tentando trabalhar esse conceito de esquizofonia, que não é só uma polifonia, é uma esquizofonia, porque ela trabalha através do corte do enredo. A esquizofonia é um conceito que vem dos estudos de sonoridade. Tô me aprofundando neles ainda, não sei muita coisa, acho que vou saber um pouco mais daqui a pouco. Mas é a ideia básica de que, na contemporaneidade, a gente está tão estimulado e exposto a diferentes formas de sonoridade que a gente talvez perca um pouco da sensibilidade para os diferentes sons. E que isso causa um efeito de interpretação. E aí estou tentando arrastar isso para a literatura e para dentro do Bolanho, que talvez esse corte nos diferentes narradores esteja produzindo uma forma diferente de captar o enredo. Um enredo que é esquizofônico e não só polifônico. Os narradores são polifônicos e o enredo é esquizofônico? Estou tateando ainda, estou tentando entender como isso vai se dar. Bom, aí é só alguns nomes de diretores que aparecem citados na obra do Bolanho. Eu fiz essa lista, enfim, né? Eu posso até ler aqui a lista. Tem os diretores diretamente citados, depois eu vou disponibilizar isso. Aí tem o Jodorowsky, que está no Putas Assassinas, num conto chamado Carnet de Baile. Tem o Clive Baker, que é um diretor inglês no Chamadas Telefônicas, e Joana Silvestre. O Bergman, como eu falei, em Estrela Distante. O John Carpenter, que é um diretor americano no Chamadas Telefônicas. Ele até faz um comentário sobre o John Carpenter. Dá a entender que o Bolanho gosta muito, que faz todo sentido, assim, um diretor, enfim, seminal, assim, na questão do terror e tudo mais, dos anos 80, enfim. Ele cita um diretor latino-americano, que é o Jorge Sanguinis, que é um diretor boliviano que faz filmes bastante políticos, tratando dessa questão de denunciar a ditadura em países latino-americanos. São filmes documentários, mas também são filmes de ficção. É até curioso, porque o personagem no Putas Assassinas faz um comentário dizendo que não gostou muito do filme. Ele cita o Juan Orol, do México, Espanha, Detetives Selvagens, atrelado ao John Ford, que é um filme que eles fazem em parceria. Filme não é um western, mas está quase ali. O Antonioni, o Michelangelo Antonioni, que é um diretor italiano. O Polanski. Enfim, aí tem os filmes diretamente citados. Easy Rider, Detetives Selvagens, o Ghost, do Outro Lado da Vida, em Putas Assassinas. O Iluminado, nos Detetives Selvagens. Silverado, que é um faroeste nos Detetives Selvagens também.
E tem esses filmes indiretamente citados que eu tive esse trabalho de catar, que tem o Andrei Rublev, que eu de cara já bati e vi que era aquele roteiro mesmo, até porque a descrição é longa. Tem o Atalante, do Jean Vigo, que é um filme de 1934. Tem o Fugitivo, que é de 1947. Tem um filme francês do Jacques Rivette chamado Noroeste, 1976, Chamadas Telefônicas. Enfim, tem muitos filmes americanos, mas ele fala muito de ver filmes franceses, o que é curioso também, filmes italianos. Então, ainda fica nesse polo muito Estados Unidos, essa influência, talvez, ali por essa questão do soft power, e também o cinema europeu, né, que também baliza muito, ainda também na literatura, né, a bagagem cultural do Bolanho. Só para, enfim, dar dessa passada um pouco pelos nomes que estão ali. Depois eu posso mandar essa lista completa, porque é muito interessante de ver, assim. Eu criei até uma lista de filmes depois para ver, a partir dos filmes que o Bolanho cita. Não sei se estão todos bons, ou se alguns parece até que ele não tá citando por não gostar, mas enfim, é interessante. E eu acho que ressalta justamente essa conexão com o Bolanho, com o cinema, que não, agora, até sendo mais explorada, como o Gui falou no livro da Júlia, tem um pouco disso, mas que até agora eu sinto que não foi tão tratada quanto deveria, pela importância que ele mesmo dá e pela forma que aparece nos livros, tanto citados quanto nessa questão da forma que o Gui está tratando, né? É uma influência não só para o Bolanho, mas quando a gente pensa e caracteriza o Bolanho dentro de um escopo de uma literatura pós-moderna, tá ali em muitos diretores, né? Até o ato falho. Em muitos autores, né? Autores americanos, principalmente, né? Se a gente pensa David Foster Wallace, Thomas Pynchon e tal, essa galera tá fazendo uma literatura diretamente influenciada pelo cinema, né? Então, o Bolanho ele também vem um pouco nesse escopo. Então é só ressaltar isso e voltar aqui para o Gui. Caminhando para o fim, pode passar. Pode parar aí. Então, na minha proposta, como tem muito americano, muito francês, muito europeu, a minha proposta está sendo aproximar com o cinema brasileiro. Então, estou vindo do Coutinho, do Eduardo Coutinho, documentarista, e estou partindo para um filme sobre o Torquato Neto, que é o Todas as Horas do Fim, que é um filme composto por 144 arquivos de mídia. Muito pouco ele tem filmagem feita para esse filme. Ele é uma antropofagia, né? Tropicalista, antropofágico. Ele pega muitos arquivos de pessoas, arquivos de pessoas, de instituições, para fazer o filme. Então tem 32 músicas, 32 filmes, e o filme é recortado, é montagem atrás de montagem, filme e desloca também, tem essa coisa esquizofônica de tirar a fala de quem está falando. Você está ouvindo, mas você não está falando, você não está vendo quem está falando. Então vou tentar aproximar, porque a próxima pista é montagem. Eu quero trabalhar montagem. Quero demonstrar como o Detetive Selvagem, essa segunda parte, é uma montagem. Então quero trabalhar também com a ideia de que uma obra pode ajudar a teorizar sobre... Não quero partir só de um teórico, quero pegar uma obra para teorizar os detetives. Então, o percurso tem sido esse. E aí eu gosto muito de trabalhar essa capa, porque eu acho que essa capa ela já diz muito sobre corte, sobre recorte cinematográfico, porque essa pintura do Jack Vetriano, The Billy Boys, ela está na capa da edição espanhola, edição original, e só que ela tem um segredo aí, né? Que se a gente passar, na verdade tem uma pessoa escondida. E aí é uma brisa da minha cabeça que eu quero tentar mostrar, é que essa pessoa que fica escondida é quem está montando os Detetives Selvagens. Então, essa pessoa que está na frente, talvez seja o interlocutor que fica escondido. Talvez seja o Arturo Belano, tem que ser testado. Mas... E aí é interessante, né? Porque a gente começa ali com o jovem Garcia Madeiro, ainda sem terno. Os Detetives Selvagens, Ulisses Lima e Arturo Belano. E esse Roberto Bolanho, talvez, escondido. Ou... Enfim, são coisas para mapear. Acho... Pode mais uma? Aqui chega no fim. Isso aqui é interessante, que a Stefano Hick, que é uma marca de roupa masculina, fez essa fotografia da imagem, da pintura do Jack Vetriano. Que na verdade não foi uma fotografia, fizeram um filme para tentar tirar foto de dentro do filme. E eu achei interessante esse contraste numa pesquisa que está trabalhando em cinema. Agora, só para fechar, como a gente está falando de cinema e Eda, João e eu
tivemos uma ideia aí no semestre passado, que é a seguinte: em comemoração, né, em comemoração aos 70 anos de Bolanho, por que não convidar 53 narradores para a gente fazer um filme, uma filmagem desses narradores lendo a segunda parte dos Detetives Selvagens? Então acho que hoje talvez seja o melhor dia para a gente fazer esse convite, porque está cheio de bolanhista aqui, quem não for bolanhista vai se tornar. Passar uma lista de quem se interessa, com nome, e-mail, talvez telefone, para a gente entrar em contato a partir do começo do ano, para a gente conseguir montar esse vídeo com vários narradores. E aí vai ser um vídeo de 80 horas, né? Porque cada parte é muito grande. Só que esse é o convite. Ela vai estar aí mais tarde, fiquem para a mesa dela, voltem para a mesa dela, dos companheiros, do Rafael e do Cal. Mas fica dito aí, eu acho que o balanço é esse. Vai lá. Não, é só uma coisa que eu fiquei pensando, é que a gente também, não sei se a gente chegou a tocar nisso, né? É que os Detetives Selvagens, né? A gente pensou nessa montagem, né? E essa questão da pergunta também, fico pensando em qual é essa pergunta também, né? Quais são as perguntas feitas? Porque a gente tem nessa parte do meio dos Detetives Selvagens os relatos, e os relatos estão respondendo a algo que alguém faz. A gente não sabe quem é esse alguém. A gente não sabe se o documentário está dentro do que é o livro, ou é um artifício do livro em si, ou é um documentário feito dentro do livro, dentro da narrativa. E a gente não sabe quem está perguntando, e a gente não sabe o que está sendo perguntado, né? A gente não tem exatamente. A gente só tem acesso às respostas, né? Então, uma coisa para se refletir, é só deixar isso em aberto, assim, não tem... Quem descobrir pode mandar o e-mail. Exato. Não tem a resposta. Na verdade é isso, só tem respostas. E por isso que não tem a resposta, né? Enfim. Tudo é resposta. É isso. É isso, gente. Obrigado. Agradecer aqui aos colegas pelo belo trabalho e dar agora chance a Catarina Rezende e ao Caio para virem apresentar. Por favor. Hã? Não quer vir para cá, não? Por favor. Então, são mais ou menos 20 minutos para cá. E aí vou apresentar. Vocês têm preferência por quem começa? Não tem importância. Não? Acho que eu Tá. Vou até botar aqui. já fica aquecido. Então, começando essa segunda parte da nossa primeira mesa, temos o... Opa, ficou faltando aqui no nosso esquema de mini-bio, mas o Caio, que é mestre em filosofia pela PUC-Rio, com justamente a pesquisa sobre detetives selvagens, e entre as impressões de um retrovisor do Impala, vai trazer aqui os comentários sobre essa obra que enfim, marcou mais de uma apresentação. Caio, por favor. Obrigado, Matheus. Bom, queria agradecer todo mundo por estar aqui. Primeiro dar bom dia, né? Mas agradecer sobretudo ao Matheus por ter feito o convite, já que se não tem como participar do grupo de pesquisa, pelo menos não esse semestre, eu estou trabalhando no horário que rola, e ele já havia me convidado para fazer parte do grupo, e achei a iniciativa muito legal, mas, enfim, compatibilidade de horário, não tem jeito. E, enfim, bondade tremenda sua de me chamar para falar assim de surpresa. E acho até legal que eu vou falar logo depois do Guilherme e do João, porque vou falar também sobre os detetives selvagens, e acho que a partir de um ponto de vista muito, muito distinto. Eles já adiantaram tanto da estrutura do livro e, sobretudo, do que acontece na meiuca, né, no eixo central. E, enfim, eu fiz um mestrado tentando falar sobre alguns desdobramentos da forma nos detetives selvagens, e
não sei, acho que eu não quero mais fazer isso. Então preparei uma coisa completamente diferente, mas muito baseada nos diários do Juan García Madeiro, portanto no primeiro e no último capítulo do livro. E de modo que eu acho que o título da comunicação já é meio que uma propaganda enganosa, porque o que significa, né? No retrovisor do Impala, 25 anos de Detetives Selvagens. Eu precisaria reavaliar o que significa, né? Os Detetives Selvagens, passados 25 anos, e para isso eu preciso responder do que se trata o livro. E acho que essa é uma pergunta virtualmente impossível. Toda vez que eu tento falar sobre Detetives Selvagens, eu já tentei falar sobre Detetives Selvagens 500 vezes, sai alguma coisa ligeiramente diferente, sempre que eu mudo um pouquinho a ordem da apresentação. E hoje não vai ser diferente, não tem nenhuma ilusão quanto a isso. Mas eu vou tentar responder mesmo assim. E, enfim, a ideia é tentar, sempre, desde que eu comecei a pesquisa, tentar me responder do que se trata, assim, sobre o que fala o livro. E, embora eu vá... Acho que os aspectos técnicos eles já estão mais ou menos colocados, a linearidade, não linearidade, polifonia. O livro está mais ou menos bem disposto, né, no tempo. Ele vai de 75, né, novembro, dezembro de 75 até 96, e depois ele retorna a 76 para acompanhar as aventuras do García Madeiro no deserto, e do Arturo e do Ulisses. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o que acontece na primeira parte, que eu acho que talvez dê o tom de como a gente se aproxima do livro. Algo até no âmbito do sentimento mesmo, da impressão que provoca, do sentimento que provoca na gente. Literalmente na abertura, você lê a primeira página dos Detetives Selvagens, o García Madeiro já abre dizendo: não sei muito bem em que consiste o realismo visceral. Tenho 17 anos, meu nome é Juan García Madeiro, estou no primeiro semestre de Direito. Não queria estudar Direito e sim Letras, mas meu tio insistiu e acabei cedendo. Sou órfão. Seria advogado. Foi o que disse ao meu tio e à minha tia. Depois me tranquei no quarto e chorei a noite inteira. É o que ele coloca. E, assim, lendo isso, pronto. Ele já adiantou todo o destino dele e casado a uma pequena informação que serve apenas para dizer que nada será como antes, a partir dali. Ele não vai voltar para a universidade nunca mais e vai passar a conviver nos círculos real-visceralistas até o final da caminhada dele. Sobretudo no primeiro capítulo, porque no terceiro, quando a gente retoma todo o papo sobre o deserto, a coisa já é um bocado diferente. Mas é interessante que a abertura seja com o destino grafado e, de certo modo, como eu não vou cumprir tudo aquilo que eu estou dizendo. Serei advogado, sou órfão, seria advogado, um monte de certezas e, no entanto, entrei no real visceralismo, talvez as coisas não aconteçam assim, e a gente já tem essa impressão, não vai acontecer. E tem quase que uma atmosfera de alma virginal, assim, de expectativa, e isso tem a ver, de certo modo, com a juventude como fase paradigmática da vida, em que tudo pode acontecer, em que tudo está em aberto, em que você tem perguntas, e essas perguntas podem mudar o rumo da vida, o destino da vida, enfim. E isso, acho que, sobretudo, cria expectativa. É o futuro que está em jogo, o futuro em aberto, que vem a seguir, e sublinhando o que vem a seguir como algo que é diferente daquilo que é nesse momento. Não serei advogado. É mais ou menos isso que ele está falando quando ele diz que vai ingressar no real visceralismo. E, sem entrar muito na discussão sobre gênero, acho que isso lembra um bocado alguns aspectos do romance de formação. E aí, em sentido mais europeu, talvez, assim, formação do espírito, do personagem. Assim, né? A gente quer saber onde é que vai dar, o que vai ser do García Madeiro. E, no entanto, eu fico me perguntando o porquê de escolher grafar o personagem dessa maneira, colocando uma série de perguntas a respeito de um jovem que tem 17 anos e casar essa expectativa com um movimento de vanguarda, que, teoricamente, é aquilo que oferece resposta, né? Vanguarda é secessão, né? Destacar-se, é dizer o que vai acontecer, é trazer o presente, é trazer o futuro ao presente.
E a gente fica com essa impressão assim, de que o real... Aliás, não é uma impressão, né? De fato, isso acontece. O real visceralismo muda a vida do Garcia Madeiro. E eu penso que a atmosfera na qual a gente se vê inserido, de certo modo, e isso em harmonia com a liberdade de espírito dos círculos artísticos da época, né? A gente está falando de 76, ela assimila a experimentação sexual, a disputa acirrada de ideia e a quebra das barreiras de classe. Vou falar um pouquinho mais disso à frente. Mas sempre com uma percepção de que há agitação pública, quer seja nos círculos ou nas pequenas intervenções que eles fazem. Bom, contam das lendas infrarrealistas que Roberto Bolanho, Mário Santiago Papaschiaro e companhia tinham por hábito invadir algumas das reuniões mais badaladas da poesia mexicana, sobretudo aquelas cujos promoters eram opositores oficiais. O Juan Villoro, ele chega a escrever, escritor mexicano, ele chega a escrever que não fosse os Detetives Selvagens e todo mundo se recordaria do infrarrealismo única e exclusivamente como uma grande turba de baderneiros que explodia, lançava bombas em meio à festa nacional. É alguma coisa dessa ordem que ele escreve. E alguma coisa muito similar acontece logo nas primeiras páginas do livro, quando da introdução do Garcia Madeiro, né, embora não tenha havido iniciação, ele teve uma prova de fogo. E isso acontece dentro da universidade, quando eles estão conversando não, né, porque é um tremendo bate-boca, com o poeta Álamo, que fornecia uma oficina de poesia, enfim, ele vai colocando que o Álamo falava, meio que falar por falar, essas são aspas do Garcia Madeiro, né, para 7 aprendizes de poetas que estão ali dentro da universidade, todo mundo aqui vai fazer poesia, virar poeta em algum momento, e entram duas figuras, o Ulisses e o Arthur, e perturbam completamente a reunião desanda, e a gente ouve do Garcia Madeiro a discussão muito enervada, a famosa frase, né? Há momentos para recitar poesias, há momentos para boxear. Para mim, ele afirma, aquele era um destes últimos. Isso é curioso, assim, porque trocando em miúdos, o sem fim de diferenças críticas que aparecem ali, né? Logo antes o Garcia Madeiro coloca como a contenda ela aparece. Ele diz que, basicamente, o que o Arthur e o Ulisses fizeram foi colocar em questão o sistema crítico do Álamo. Isso aqui não serve para nada. E aí o Álamo respondeu, bom, vocês são surrealistas de Araque, vocês são falsos marxistas. E assim, dada a frase do Garcia Madeiro, o sem fim dessas diferenças críticas teria encontrado desfecho melhor caso fosse resolvido num soco. É basicamente isso que ele está falando, de modo que fica muito evidente como o clima enervado ele passava a impressão de que algo decisivo estava em jogo ao falar de poesia. O que, sem dúvida alguma, é retrato de uma outra época, em que, enfim, o vanguardismo e talvez a mistura entre cultura e política tinha, não sei se é a última palavra, mas certamente mais influência, né? O sonho era outro. Dá para lembrar, por exemplo, de uma figura como Otávio Paz, que era embaixador na Índia, quando do massacre de Tlatelolco, em 68. Enfim, figura poeta oficial e diante do massacre, não sei se o massacre está ficcionalizado em Amuleto, né? Embora e a Alcília ela sempre menciona, não, que o verdadeiro desastre, né, o nome que a gente não pode esquecer é Tlatelolco. Foi lá que aconteceu. A minha história, de certo modo, ela não é para virar folclore e vira, no entanto, né? E o Otávio Paz, por exemplo, retira o apoio ao PRI, Partido Revolucionário Institucional. Ele retira o apoio ao PRI diante do massacre e funda uma revista. Isso é fantástico. Assim. Não tem um negócio absolutamente disparatado acontecendo na sociedade mexicana. O exército abriu fogo contra uma série de pessoas. Não se sabe nem o número de mortos, embora o número oficial... o que de fato aconteceu é outra coisa. Mas dizem 2 ou 3, morreram muito mais. E ele funda uma revista como forma de combater isso, a plural. Acho que isso dá o tom de uma outra época, um momento em que fazer poesia e falar de cultura tinha outro impacto. E acho que isso está muito desenhado nessa cena do Álamo, como é decisivo
tudo aquilo que eles estão fazendo. E até pela reação na contraofensiva do Álamo é dizer surrealistas de Araque, falsos marxistas. Bom, então tem alguém que é realmente surrealista e alguém que é realmente marxista. Quem é? O poeta Álamo, curiosamente. O poeta oficial é o verdadeiro marxista. Então ficamos todos nos perguntando quem é essa figura. E acho que isso, da parte de quem está lendo, demanda posicionamento. Assim, é como se a gente estivesse se envolvendo em alguma coisa absolutamente decisiva. Ou você está do lado do Álamo, ou você está do lado dos vanguardistas. Embora todos sejam vanguardistas autodeclarados, né? Todo mundo de esquerda. Estamos nessa sala aqui, hoje aqui a gente está debatendo, ninguém vai arrombar a porta e criar um estardalhaço. Né? Acho que a gente não tem essa expectativa. Mas acontecia e era para disputar esse posto à esquerda sempre. E, enfim, eu fico com a impressão de que o tema da formação em sentido mais europeu, a formação do personagem, essa expectativa e essa construção geminada com uma formação que está conectada à ideia de vanguarda e que diz respeito ao casamento entre cultura e política, entre arte e vida, eu acho que essa é uma construção assim, geminada que trabalha com formação individual e também com a expectativa de formação nacional. Embora isso sempre esteja ali meio... O Bolanho sempre faz troça dessa expectativa. Né? Acho que conforme a gente vai relendo, e eu já reli esse negócio várias vezes, você começa a rir, né? Inevitavelmente no começo do livro. É de dar risada. São páginas divertidíssimas. O Garcia Madeira é um narrador muito divertido. E, no entanto, há o tempo inteiro a repetição da palavra modernidade, chegar à modernidade, resolver uma série de disparidades sociais que caracterizam a sociedade mexicana e nas quais o Garcia Madeiro se coloca na medida em que se joga na vida. Né? Ele começa a frequentar círculos que vão desde a casa da família Fonte, em que você tem uma galera muito mais abastada, até as águas furtadas em que residem os poetas mais pobres, como, por exemplo, o Ulisses e os irmãos Rodrigues. E você tem uma descrição espacial muito, muito nítida, né? A descrição é contrastante. E, no entanto, está ali desigualdade social, crime, corrupção, prostituição e ele, de classe média, caminhando entre esses círculos completamente diferentes, embora cada vez mais se afaste do lugar de onde ele veio, uma vez que ele não retorna... Ele retorna a casa uma vez, salvo engano. Para prestar satisfação, porque os tios estavam quase morrendo do coração. E toda essa construção geminada ela é suspensa, e aí entra em cena tudo aquilo que vocês estavam colocando agora, né? Que não tem nada a ver com isso. Então, de certo modo, embora... Enfim, a pesquisa em filosofia é outra coisa, porque aí entra conceito e tem que ficar respondendo um monte de coisa que... Não, sei lá, acho que não é a praia nesse momento, mas fica claro que a ruptura ela tem uma intenção, há uma intenção formal ali, e acho que ela diz alguma coisa para a discussão. E quando a gente vê a imagem da fuga, né, no final do primeiro capítulo, o que acontece é que estão Garcia Madeiro, Ulisses, na verdade, o Ulisses dirigindo, Arturo como copiloto, e a Lupe vai fugir. E atrás deles um cafetão e um policial. Um policial atrás do rapaz. E o Garcia Madeiro, de última hora, ele diz alguma coisa do tipo: sempre soube, nitidamente, assim, repentinamente, nitidamente, eu sempre soube que eu queria ir embora. Ele pega o livro, é curiosíssimo, ele pega o livro, coloca na mochila, tem que levar um livro para fugir. E embarca para o deserto. E nessa fuga, ele coloca uma imagem. Eu acho que a página é 149. Acho que dá para... Não sei se eu consigo me lembrar de cabeça. Um pouquinho depois. Mas acho que vale ler para encerrar. Não dá para responder o que acontece no meio. Mas acho que essa ruptura ela é interessante. Ele vai dizendo o seguinte... Vi que Lupe me olhava de dentro do carro e abria a porta para mim. Soube que sempre tivera vontade de ir embora. Entrei e antes que desse tempo de fechar a porta, Ulisses subitamente acelerou. Ouvi um disparo ou algo que parecia um disparo. Atiraram na gente, filhos da puta, Lupe disse. Virei-me pelo vidro traseiro e vi uma sombra no meio da rua. Nessa sombra, emoldurada pela tristeza, emoldurada pela janela estritamente retangular do Impala, estava concentrada toda a tristeza do mundo.
E, enfim, acho que essa última imagem, nessa sombra, emoldurada pela janela estritamente retangular do Impala, estava concentrada toda a tristeza do mundo. Tem o passado do qual ele quer se distanciar, mas também uma série de características muito peculiares à organização, enfim, à vida social de países periféricos, e que, de certo modo, a fuga, ela casa essa expectativa de resolver as duas coisas. Resolver a vida dele é resolver também essas disparidades sociais. E, no entanto, tudo desaparece no capítulo central. O Garcia Madeiro não volta e enfim, o real visceralismo vai ladeira abaixo. E causa certo sufocamento, essa sensação de que, bom, não vamos a lugar algum, nada será resolvido. E o que dá o tom no capítulo central, penso eu, é sobretudo relações de trabalho, pauperização profunda, as caracterizações da França com Ulisses. Enfim, talvez as de Israel sejam mais desesperadoras ainda, mas sempre a sensação de que, bom, não vai a lugar algum. E, no entanto, tem uma fricção que permanece dada a construção dos protagonistas. Acho que esse abandono ele quer dizer alguma coisa, o abandono dos temas, né? Acho que, sobretudo, isso era o tema da minha dissertação. Mas o abandono desses temas ele quer dizer alguma coisa. Por que criar essa expectativa toda e abandonar isso e criar uma série de outras relações com o tempo, sobretudo, dentro do livro? Aí entra a polifonia e um monte de coisas, né? E para fechar, acho muito sintomático que o último relato disposto no tempo, ele não é o último relato porque o último relato é do Amadeu. E o Amadeu fala de modernidade o tempo inteiro. Mas o último relato disposto no tempo é o do Ernesto, especialista no real visceralismo, falando de dentro da universidade. E o Ernesto, acho que a pergunta é essa, de certo modo. Eu queria terminar colocando isso. Bom, somos nós? Essa é a pergunta. Porque o Ernesto ele termina muito modestamente dizendo que, enfim, deixa eu pegar as aspas. É a saideira. Bom, aspas para o Ernesto, pesquisador, único especialista no real visceralismo no México, o movimento que diz ele é o movimento mais radical dentre todos os movimentos modernistas mexicanos, etc. e tal. Ele vai dizer: de qualquer modo, prefiro não me perder nesses labirintos, eu me restringo ao tema tratado e que o leitor e o estudioso tirem suas conclusões. Acho que o meu livrinho vai ficar bom. No pior dos casos, vou trazer a modernidade a Pachuca, diz o pesquisador universitário. Bom, para onde foram? Cultura e política, para onde foi essa... Bom, acabei parafraseando o Robert Schwartz aqui, né? Para onde foram cultura e política? É isso. E agora temos Catarina Lara Rezende Ribeiro, com a comunicação Bolanho, Ocampo e os telefonemas. Catarina é graduanda em Letras Espanhol, na UF. É graduada também em Desenho Industrial pela PUC-Rio, onde fez PIBIC pelo Laboratório de Representação Sensível e realizou um projeto de conclusão de curso na Escola Superior... não vou fazer isso não. De Arquitetura e Desenho da PUC de Valparaíso. Coordenadora também de Artes Visuais e Literatura no projeto no PCEP e professora de português no Programa de Atendimento a Refugiados e Solicitantes de Refúgio, o PARES RJ. Por favor, Catarina. Bom dia, gente. Agradecer primeiro também o convite do João, todo mundo do Amperes. Eu que, com essa biografia disparatada, ainda não estou nem pesquisando oficialmente, mas, enfim, vou falar um pouquinho do que extraoficialmente eu venho pensando, que é o Desejo na Leitura, com 3 autores que vão aparecer na fala, né? E isso, não sou uma pesquisadora do Bolanho também, sou uma leitora entusiasmada, fazendo anotações, né? E... Então, a comunicação chama Bolanho, Ocampo, os telefonemas, então achei justo só com a voz também, né?
como não sou estudiosa de Bolanho, vou partir de uma autora com quem eu tenho um pouco mais de intimidade, e intimidade é até uma tônica importante nos contos dela. Também outra latino-americana, que é a Silvina Ocampo, uma autora argentina que nasceu em Buenos Aires em 1903 e escreveu contos, enfim, outros poemas, também romances, mas principalmente contos fantásticos, acho que em todos os sentidos, incríveis, mas também muito ligados à literatura fantástica, a Borges, a geração ali do Borges, mas não só isso, né? Acho que ela excede nesse sentido o gênero. E foi por muito tempo um segredo mais bem guardado da literatura argentina, como diz o Edgardo Kozarinski, amigo dela e escritor. Mas, felizmente, ela vem aparecendo, né, no Brasil, principalmente, nos últimos anos, ganhando um pouco mais de espaço. E Bolanho, sagaz, conhecia esse segredo, né? Ele fez um comentário famoso sobre ela, chamando os livros de limpa cozinha literária. E eu acho que se referindo a uma alquimia que parece acontecer nos contos dela, né? São muitos elementos, objetos, figuras diversas e díspares, inventários, como a Silvia Molloy diz, e aí eu cito ela, inventários que inquietam porque mesclam sem hierarquizar o alto e o baixo, o catastrófico e o trivial, o prestigioso e o vulgar, em um plano democrático, se a gente quiser, traduzindo ela. Ou como a própria Silvina fala, respondendo sobre o porquê ela escrevia, né? A busca por uma ordem diferente do que impõe a vida. E um elemento frequente no campo é compartilhado também pelo Bolanho, que é o telefonema. E são bastante frequentes, eu acho assim, né? No Bolanho vocês me ajudam, mas na Silvina também, com certeza, as chamadas telefônicas atendidas, desligadas, entrecortadas, alongadas. Mas até aqui é uma história vulgar, para citar os chamadas telefônicas, né? Porque isso podia ser só uma recorrência temática de um elemento fundamental do século XX, né? Que é o telefonema. Mas eu parto aqui do telefonema como um pretexto ou um ponto de partida para a gente pensar outra questão que acho que também é compartilhada pelos dois, né? Que é o paradoxo e a ironia, tomando aqui eles numa convergência, como figuras que trabalham o contraste. E aqui a minha hipótese de leitura, né? O paradoxo e a ironia como maneiras de convocar o leitor a essa luta de samurais, ou de samurai contra monstro, para citar o Bolanho também, falando sobre a literatura, né? E citando ele, ter coragem, sabendo previamente que vai ser derrotado e sair a lutar. Isso é a literatura. Então, tanto o Bolanho quanto a Silvina, a meu ver, exigem do leitor essa luta com o texto, né? Ou a gente também podia falar, e não fica muito distante da metáfora da luta, que é o investir desejo na leitura. E aí aqui eu vou na linha da Anne Carson e do Roland Barthes, né? Dois autores que acho que convergem em pensar esse erotismo da escrita e da leitura, né? O João até falou um pouco disso. E a Carson, principalmente, tem um ensaio fantástico, né, que chama Eros, o Doce Amargo, famoso, que acho que dá uma tônica da obra dela, no geral, né? Ela que é classicista, filóloga, então parte de uma tradição grega para pensar Eros na modernidade, assim, e ela vai dizer, então, que se a gente toma o conhecimento, né, o texto, pode ser também como objeto de desejo, escritor e leitor ocupariam posições móveis, né, de amante e amado. As margens das palavras, né, das letras do texto, sempre apontando para os limites dessas duas unidades. E eles precisam, portanto, interagir, se movimentar ao longo do texto, que vai compor uma triangulação, né? E aí ela pensando o desejo como uma estrutura sempre triádica, né? E aí ela vai vir de Platão a Lacan, trazendo exemplos disso, e vai chegar a uma conclusão algo pura e indubitável. Ela diz, né, que desejo é falta. Então vamos tomar isso aqui, né, nessa linha psicanalítica, mas principalmente com a Carson.
Então, Eros, nesse sentido, como ela está pensando, para ver desejo, a gente tem que ter brecha, tem que ter algo que mostre os limites de cada uma dessas unidades e mantém Eros ativo, né? Então, pensando no objeto de conhecimento, especialmente em textualidades que eletrizam assim essa tríade, né? Ela vai dizer que o texto ficaria sempre envolto então em mistério e paradoxo. E aí eu cito ela: conhecido, desconhecido, real e possível, próximo e distante, desejado e atraindo você para perto, né? Então, se Eros fala de limites, de falta, né, vai dizer que Eros é também paradoxal, né? E é essa brecha que mantém o texto sempre vivo e revivendo, e pulsional e pulsante, né, entre vida e morte. E eu vou tomar especificamente 2 contos aqui, para ir bem concentrada. Um que é o Voz ao Telefone, do livro A Fúria, da Silvina, e o Chamadas Telefônicas, do livro homônimo do Bolanho, né? Pensando que o telefonema, então, esse nosso pretexto que permeia e nomeia até os 2 contos, é um paradoxo por excelência, né? Porque ele conjuga proximidade, distância, a primazia da voz e a falta do corpo físico, presença e ausência, né? Então, são 2 contos que eu diria que não se deixam agarrar, né? São fugidios, são sem significado totalmente estável, ambíguos, né? Ou, no mínimo, inquietantes, que acho que escancaram aqui o que o Barthes vai chamar de uma condição fundamental do leitor, né? Não para fazer um arquétipo de um leitor universal aqui, mas como um manifesto para a gente pensar os leitores em toda a sua singularidade, né? Mas ele vai falar dessa condição fundamental de um leitor paradoxal, reservado, então algo passivo diante do texto, mas também transbordante, né? Sempre escrevendo sua leitura, como na expressão dele também, né? Então, não tem Eros sem Thanatos, né? O desejo está para a falta, e aí me parece que esses 2 contos, de maneiras diferentes, vão exigir então esse constante movimento do leitor, né? Um movimento erótico, ou talvez a gente possa dizer detetivesco também, né? Os 2 começam já mostrando um pouco dessa duplicidade do público e privado no telefonema, né? O Fernando, que narra em primeira pessoa o conto da Silvina, vai começar declarando, né? Detesto o telefone. Sim, já sei que você adora, mas eu preferi ter contado tudo no carro, na saída do cinema ou na confeitaria. E não é muito distante do que B vai dizer para X nas chamadas telefônicas, né? Não suporto esses telefonemas, quero ver seu rosto quando falo com você. Então, a gente já parte um pouco, né, desse contraste. E para dar um panorama, no Voz ao Telefone, o Fernando conversa com esse interlocutor presumido, não identificado, a quem ele vai contar uma história de infância, explicando o porquê do trauma e fascínio dele com os fósforos. E aí ele vai levando a gente por um mundo que remete ao da Silvina até, né, de casas enormes, cheias de objetos, brigas e contrastes entre a família burguesa, da qual ela fazia parte, né, e os empregados da casa. Então, ela faz até uma crítica nesse sentido, a partir desse contraste também entre o mundo dos adultos e das crianças, até a gente chegar numa festa infantil com mães, babás e crianças perversas, bem-campianas, que vai culminar num incêndio. E, spoiler, mas a mãe do Fernando e as amigas queimam deliberadamente trancadas numa sala pelo Fernando e no incêndio que ele e as crianças causam. Vale ler mesmo com esse grande... E, no fim, Fernando e o interlocutor comemoram que, enquanto as mães gritavam na janela, um móvel chinês lindíssimo se salvou, felizmente, do incêndio. Só se estragou uma figurinha que ficou um pouco chamuscada, que era uma senhora carregando um menino nos braços, um pouco parecida com Fernando e a mãe. Até então, nas chamadas telefônicas, né, muitos conhecem, mas logo no primeiro parágrafo a gente sente um tom irônico também, né,
E é difícil sair um pouco até da maneira como o conto é narrado, que é um pouco esquemático, né? Então, começo citando já, né? B, numa época da vida, esteve disposto a fazer tudo por X, mais ou menos o mesmo que pensam e dizem todos os apaixonados. X rompe com ele. X rompe com ele por telefone. E mais tarde eles se reconectam por telefone, e entre chamadas e uma visita de uma outra ponta da Espanha, sonhos reveladores, a relação termina de novo, B liga uma vez e fica calado. E um dia aparecem 2 policiais na porta, comunicando que X foi assassinada, B é suspeito. B encontra o irmão de X, B vê o assassino no seu sonho, e um tempo depois o irmão de X avisa que o assassino foi pego, e era um ex-amante que fazia chamadas anônimas, né, e ficava mudo. E B, então, fica alegre de saber, desliga e fica sozinho. Não tem nomes próprios, né, as ações são relatadas desse modo bastante paratático, quase, né, cru, assim. E aí, então, os mistérios parecem terminar todos resolvidos, né, o amor terminado, assassino preso, e aí é que numa análise interessante da Nani Timmer, ela se pergunta, então, né, por que o conto não termina aí? Por que o leitor fica com uma sensação de trampa, né? Ela vai dizer de armadilha? Por que fica algo desconcertante, enganoso, né? Uma sensação talvez edgy, eu vou dizer, para usar o termo da Linda Hutton, que fala sobre a ironia, né? O edgy pode ser traduzido como ousado, tenso, ou até inquietante, né? E aí a Linda Hutton vai dizer que a ironia é essa impossibilidade da gente ficar com um significado estável, não ambíguo, né? Provocando esse jogo sempre de superfície e profundidade que resiste a qualquer interpretação única. E o edge, então, é essa borda cortante, né? Essa corda tensa assim, do arco que nunca fica em repouso. E no Bolanho, então, esse narrador em terceira pessoa é o que parece sacanear mesmo, né? Contradizer as próprias fórmulas do conto, né? Que a história de amor é, como eu disse, uma história vulgar, lamentável, mas vulgar, vamos dizer. E a lógica do conto policial também é invertida, né? Porque com uma solução aparentemente banal de um assassino sem rosto, desconhecido do leitor. Então, é como se o esqueleto do conto fosse revelado no próprio conto, né? Com muita ironia e exigindo, então, que o leitor realmente esteja nesse jogo, né? Escrevendo e reescrevendo essa leitura o tempo todo. Enquanto isso, o tom da narração do Fernando, né, já deu para pegar um pouco, e até as intervenções indiretas desse interlocutor, é frio, distanciado, muito irônico, sem rastro de culpa ou de proximidade com essa história, né? Isso também é típico na Ocampo, né? Esse contraste entre esse tom e um relato absurdo, violento, trágico e que deveria ser muito íntimo, né? Mas é narrado quase como exterior, né? Mais um exemplo, né? Quando ele, no meio do conto, estava contando dessa festa organizada pela mãe essa que vai terminar assassinada por ele fala no telefone, né? Ela era precavida, tem razão, ela era um amor. Então, se por um lado a Silvina povoou o conto com muitos cenários detalhados, né? São facas, anjinhos, banheiros com 2 pias, e o Bolanho, ao contrário, né? Nesse conto é bastante econômico nas descrições, nas ambientações. Em ambos, na verdade, a gente poderia dizer que a interpretação dos acontecimentos é bastante simples, né? Bastante clara. Simples até demais, né? E aí acho que vem a tal da simplicidade inquietante na expressão da Silvia Malloy para os contos da Silvina. E que eu acho que se aplica bem às chamadas telefônicas, né? Tem algo de arrepiante, mesclado, ou justamente porque mesclado, a essa banalidade, essa vulgaridade do cotidiano. Então, o leitor fica jogado nesse espaço, entre essas margens, né? Cúmplice e detetive,
sem garantias, como um amante, né, sem saber o que o outro, que esse texto vai fazer do seu desejo, né? Acho que o detetive e o amante têm muito em comum, porque perseguem, trabalham com pistas e brechas em constante movimentação, mesmo que tenham, por um instante, a ilusão de ter chegado a algum fim, né? Nunca se chega. Então, eu costumo dizer que a Silvina chama o leitor a dar o sangue, porque ela gosta muito de facadas e referências sangrentas. Então, talvez o leitor de Bolanho, me perdoem a obviedade, mas tem que ser um leitor selvagem, né? Como ele próprio era, um leitor voraz, incansável nesse sentido, até algo violento. Então, os contos são muito diferentes mesmo, assim, em temática e em estilos, que, se vocês forem ler, pode surpreender alguma comparação, mas a minha aproximação era para chamar atenção para esse uso do contraste como uma encenação ou um aceno para esse leitor, né? Esse leitor que escreve sua leitura, né? Para repetir o Barthes, que desconfia, que investe desejo. Talvez o último leitor, na expressão do Pigra, né? Aquele leitor crítico, avesso às massas, e há uma leitura avesso a uma leitura que mata o texto, né? Que é aquela que busca respostas, entendimento e completude. O leitor desejante, também outra expressão do Barthes, então, por excelência, um leitor sujeito dividido, né? Para terminar, então, menciono de novo a Carson, que fala que o Sófocles, né, nesse ensaio dela sobre Eros, compara a experiência erótica a um pedaço de gelo derretendo em mãos quentes. E o primeiro sonho de B, nos chamadas telefônicas, acho que tem algo disso, e me parece uma boa descrição desse leitor derrotado, desejante e detetive. Eu cito: quando por fim adormece, sonha com um boneco de neve que anda pelo deserto. O caminho do boneco é limítrofe, provavelmente fadado ao fracasso. Mas o boneco prefere não saber disso e sua astúcia se transforma em sua vontade. Anda de noite, quando as estrelas geladas varrem o deserto. Obrigada. Incrível esse desafio de mediar uma mesa tão boa. A gente fica até... Eu estou ainda um pouco estupefato com tudo, mas acho que tentando organizar, né, todas essas falas em torno desses variados suportes que convocaram o Bolanho, que de alguma forma são ali também o que ele acaba precisando, ou que a forma como ele consegue encontrar de tratar do que importa, seja o cinema, sejam as chamadas telefônicas, seja a própria política e a poesia, como também suportes quase de uma materialidade que, enfim, o livro está sempre sendo o nosso mediador. E queria agora, então, abrir para as perguntas, saber se alguém aqui do público ou até dos participantes entre si gostariam de fazer algum questionamento, alguma provocação. Luiz? Não, é só que eu acho só curioso que nesses cursos e manuais de escrita criativa geralmente tem essa fala um pouco recorrente de falar para evitar conversas ao telefone nas narrativas. E eu acho isso só curioso, porque isso geralmente é colocado como uma coisa a ser evitada, e eu acho muito interessante como, sabe, o Bolanho ele transgride essas coisas que são convencionais no que deveria ter numa narrativa do que é considerado fácil de lidar e tal. Então, enfim, só um comentáriozinho. Fica com isso na mão, não. Bom dia. Na verdade, não é uma pergunta, claro, é um comentário. Primeiro, parabenizar a mesa, porque foi muito boa. Achei muito interessante isso do João e do Guilherme, essa perspectiva do cinema em Bolanho, né? Não tinha pensado ainda os Detetives Selvagens como um documentário, mas achei muito interessante.
E lembrei também que um diretor que eu acho que aparece com força, não só o ser citado, mas talvez até no estilo de parte de 2666, é o David Lynch. Que na parte de Fate, né, ele conversa sobre o David Lynch, etc. e tal. Tem uma conversa com um funcionário de um hotel de beira de estrada sobre Twin Peaks. E a parte de Fate me parece muito inspirada em alguns momentos por Blue Velvet, né? Tem uma certa paranoia, um certo medo. Tem cenas do Fate só olhando pela janela, esperando que algo vai acontecer, enfim, olhando lá as luzes e tal. E com relação à fala do Caio também, muito boa, eu fico pensando que tem um grande paradoxo assim, no Detetive Selvagem, me parece, que é um livro fantástico que trata desses poetas latino-americanos ferrados, do qual talvez o maior símbolo seja o Paspaquiaro, e, no entanto, um livro premiado, né, com o Rômulo Gallegos. Né? É um paradoxo de tratar dos escritores esquecidos da literatura latino-americana, em muitos aspectos, né, e ter feito o sucesso que fez. Né? Então, eu acho que é curioso. São só esses dois comentários. Alguém tem alguma pergunta? De fato? Só falar que eu não cheguei a incluir o 2666 nesse catálogo. Eu poderia fazer, mas é porque é isso, é um livro muito grande e isso dá trabalho de fazer, assim. Mas com certeza acho que tem essa relação com David Lynch. O David Lynch tem muito essa coisa de um certo estranhamento, né? Que eu acho que atrai o Bolanho, né? Nesse sentido que tem coisas ali que acontecem no próprio Blue Velvet que são inesperadas e não tem muito motivo, assim. E eu acho que isso também é uma mescla de uma questão de... Que eu acho que depois até outros diretores pegaram. Você vê isso, por exemplo, Atlanta, né, que é uma série mais recente, essa coisa de uma coisa que é nonsense, mas ao mesmo tempo está na realidade, né? Tem quem fale sobre New Weird, enfim, né? Essa coisa que é meio surreal, mas ao mesmo tempo é estranho a ponto de ser tão estranho que chega a ser real, porque ainda é palatável dentro de uma realidade, sabe, uma realidade violenta, uma realidade diferente e tal. E eu acho que o Bolanho ele tem uma coisa com isso também, né? Com uma escrita que mostra certas coisas que você tá ali vendo os personagens na rua e aí às vezes também tem uma coisa ali que não faz muito sentido, assim, de vez em quando, pontualmente, e que não tem motivo, assim, é só para ser estranho, para denotar que é real, sabe? Justamente sendo surreal. Eu acho que tem uma coisa um pouco com isso, sabe? Enfim, só um comentário. Eu queria comentar as duas apresentações, que eu gostei muito, muito das duas. A sua apresentação o tempo inteiro me remeteu a um texto que a gente trabalhou na disciplina da IEDA, que é o prazer do texto, que a disciplina se tornou o nome da disciplina, o prazer do texto, que é o texto do Barthes. Não sei se você já entrou nele. E a hora que você fala de margem, né, que o Barthes vai falar essa coisa de que a escrita tem essas duas margens, que é o que interessa e o que não interessa, e que está nos dois contos e que também essas duas margens têm a ver com o erotismo, porque o erotismo ele não existe no explícito, ele existe no intermédio. Ele usa o exemplo das roupas, né? O erotismo está no intermédio, na divisão das roupas, naquilo que você consegue ver do corpo entre as margens da roupa, e é aquilo que você consegue ver do texto entre as margens do que interessa e do que não interessa. E eu achei que tem tudo a ver, e eu precisava falar, não sabia se você sabia. E do Caio, eu acho que o último, esse universitário que faz o apanhado de todo mundo, ele também comenta que ele não achou nada sobre o Garcia Madeiro. O Garcia Madeiro ele desaparece. Uma das hipóteses que a gente levanta é que talvez o Garcia Madeiro possa ser a pessoa que faz a montagem do documentário, porque ele não aparece em nenhum momento. Talvez ele seja o interlocutor. E aí, pensando nesse sentido, o Garcia Madeiro ele não é o acadêmico, ele é o real visceralista que a gente conhece através da obra artística, né? Que a gente, sim. Então ele levanta, esse último eu não me lembro o nome dele, mas ele faz esse levantamento de todos os real visceralistas, menos o Garcia Madeiro, que é o que a gente tem acesso através da obra. E eu acho que é um contraste, né? A gente perguntou, onde está a arte? Qual foi a pergunta? Onde está a arte e a cultura? A arte
arte política, cultura. Eu acho que o Garcia Madeiro coloca que os Detetives Selvagens está nos diários dele, né? Que ele é o único que não vai aparecer. Mais alguém aí? Boa tarde a todos. Queria parabenizar a mesa também, foi muito legal, as duas mesas foram incríveis, assim. E queria manifestar minha alegria, assim, de estar ouvindo falar do Bolanho, né? Eu tenho 30 anos e eu leio o Bolanho desde que eu tinha 18, assim. E o primeiro evento que eu venho sobre o Bolanho, assim, eu sempre mantive o Bolanho muito no lugar do secreto, assim, da coisa que eu compartilhava, né, assim, comigo mesmo ali, lendo e, ouvir a galera falando, assim, sobre uma coisa que eu fiquei tanto tempo em solidão, né, estudando, é muito legal, assim. Adorei, assim, as leituras que vocês fizeram, fiquei pensando, a partir dessa chave que você fala do cinema, né, do Bolanho, que é uma coisa que eu sempre percebi muito na obra dele, esse procedimento que ele tem um pouco de longa e de curta, né? Porque você vê, por exemplo, o Detetives Selvagens é um longa, né? O 2666 é um longa. E a partir disso se desdobram curtas, né? Você tem o Amuleto, que vem de dentro do Detetives Selvagens, você tem o Estrela Distante, que vem da literatura nazi na América, que é também meio que um longa. E esses desdobramentos dele são muito legais. Queria talvez recomendar como leitura, se você ainda não leu A Universidade Desconhecida dele, que você vai achar muita coisa de cinema ali. O livro é todo escrito como cinema, né? A poesia dele é absolutamente cinematográfica, assim. Parece que ele não escreve poemas, ele escreve sinopses de filmes, né? Naquele livro. É muito legal isso de ver. Acho que é isso, assim, basicamente. Muito, muito maneiro. Feliz de estar aqui no evento e é isso. Obrigado. Eu acho que é uma pergunta um pouco sacana e uma pergunta um pouco ridícula ao mesmo tempo, assim. Mas eu fiquei pensando a partir da fala do Caio, nessa pergunta que fica, né, dessa modernidade, essa modernidade, e ao mesmo tempo alguma coisa que vocês estão falando de alguns procedimentos, né? Enfim, a Catarina falando de um certo espaço, né, que enfim, vai ser transgredido ou não transgredido, né? Alguma indefinição que fica, né, que precisa ser suportada, tem um apelo que é dirigido para o leitor, vocês falando dos cortes, né, esse espaço, essa duração, essa pergunta que fica sem resposta, alguma coisa que fica meio na lacuna, né? Eu acho que o deserto, a imagem do deserto. Eu acho que fiquei perguntando como é que vocês leem isso, assim, o que vocês acham, por que dessa maneira, o que isso diz sobre o tempo, como vocês interpretam, como vocês enxergam isso de uma maneira mais ampla, assim, de que maneira essa obra se dirige para o mundo, assim. O que vocês acham que esses procedimentos estão aí fazendo o quê, né? Pô, essa pergunta não é ridícula, ela só é muito sacana, porque você está pedindo aqui pra gente... Você deu a pergunta de uma tese de doutorado aqui. Quem vai responder? Porque eu não vou responder, não. Pega aí. Não, isso isso é uma coisa que fica pairando sempre que a gente está lendo e que a gente começa, eu acho que eu quero responder isso, mas, cara, a hora que eu peguei o livro da Júlia Morena Costa, A Estética do Fracasso, para mim ele quer mostrar o que fracassou. E era para mim, e aí quando eu li ela eu só reafirmei. Ela para mim, ela respondeu isso de uma forma brilhante. É o fracasso através é o fracasso político e é o fracasso estético. São essas duas versões. E o cinema, esse cinema que vai mudar, ele vai sair desse mainstream para mostrar uma forma cinematográfica que é fragmentada, que mostra o nada acontece, e se nada acontece, alguma coisa fracassou. Acho que ela trazer isso no título, para mim, é uma pessoa que responde isso e que eu quero caminhar ali, quero seguir os passos dela. Acho que, para mim é o fracasso. Eu acho que ele quer mostrar o fracasso político e estético. Só que como que mostrar isso também é uma forma de tentar superar o fracasso. Eu não acho que ele é só... Ele é pessimista, mas eu acho que ele é obcecado também. Então, essa obsessão dele se manifesta nessa... Vou fazer. 10 anos, escrever tudo que escreveu nos últimos 10 anos, acho que não é alguém que está derrotado, não. Até o fato dele escrever o 2666 já com a sentença, né? Eu acho que isso é uma coisa que pesa, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o Bolanho escreveu o 2666
com essa questão da insuficiência renal, que ele meio que já sabia que ele ia morrer, assim, e escreveu compulsivamente. Então, no fígado. Enfim. E não sei, eu acho que isso também de alguma forma se relaciona esse panorama pessoal da vida, que de alguma forma também lida com o contexto total, que também é um pouco isso, né? Como de alguma forma essa vida individual ela tá inerentemente permeada por um contexto e que cada vez mais se sincroniza em algum sentido, né? Bom, já que a palavra modernidade veio à baila, eu lembro de uma passagem, na verdade é parte da apresentação que eu naturalmente não concluí. Mas há uma discussão entre, na verdade, o Amadeu se recordando das discussões com a Cesária, e é muito curioso porque no primeiro capítulo o Arthur e o Ulisses eles são apresentados como vanguardistas, então tem toda a grife, né? A gente está embarcando na viagem sem pensar duas vezes, todo mundo super animado. E, enfim, há essa menção de... Bom, o Arthur se considerava breton do terceiro mundo, né? Isso é uma aspa do começo do livro. E essas personagens, né, tanto o Arthur quanto o Ulisses, elas passam a condição de vagabundo e de trabalhador precarizado, né? O Ulisses pendendo mais para o vagabundo e o Arthur mais para o trabalhador precarizado. Embora isso esteja por toda parte. Basta lembrar, por exemplo, dos peruanos que eram poetas e tinham uma cooperativa de limpeza. E, no entanto, quem diz que eles tinham uma cooperativa de limpeza é uma francesa, que, por sua vez, diz que de poeta só tinha um nome. Eles eram, na verdade, trabalhadores. É muito curioso isso, né? E acho que nada discreto. Muito escrachado, assim. No final das contas, olha a personagem francesa exercendo todo o seu direito ao livre preconceito contra os latino-americanos. Mas o Amadeu, quando ele conversa com a Cesária sobre... A Cesária está querendo deixar, né, o Distrito Federal, e o Amadeu tenta persuadi-la da decisão. E ele fala o seguinte, ele diz: você nos ajudaria a construir Estridentópolis. E, enfim, a referência é ao estridentismo, ele é o veterano estridentista, e, bom, toda a relação do estridentismo com o Estado, né? O Manuel Meiposarce, ele foi financiado pelo Heriberto Hara, enfim, há toda uma história real por trás disso. E, enfim, ele teria dito isso à amiga: você nos ajudaria a construir Estridentópolis, lembrando-a da modernidade por alcançar, e ela então se contenta em sorrir e responde, enfim, o sorriso é insatisfatório. O Amadeu faz uma outra pergunta: o que você vai fazer lá? O que você vai fazer no deserto? E aí a Cesária responde: é o futuro de todos os mortais, vou procurar um lugar para viver e um lugar para trabalhar. E o que está fazendo o pesquisador universitário, se não procurando um lugar para viver, procurando um lugar para trabalhar, sobrevivendo? A relação entre cultura e política mudou, mas está todo mundo tentando ganhar a vida de qualquer modo. O que me parece muito significativo é que há uma diferença crucial entre a dinâmica da perspectiva de conjunto que aparece no começo do livro, que, no entanto, vem através de uma voz só, que é a do Garcia Madeiro, em que a gente acha que tudo pode dar em algum futuro diferente e para todo mundo, pode concernir a todos. E quando a gente passa ao 1 a 1 da entrevista, em que parece que é cada um por si, está todo mundo tentando sobreviver, de certo modo, um fala mal do outro, a coisa não vai a lugar algum. E, no entanto, os personagens principais, eles insistem de uma maneira muito disparatada num conjunto de ações que não faz nenhum sentido. Várias vezes eles colocam a vida em risco, sobretudo o Arthur, né? O Arthur tem mais essa imagem da valentia, ao passo que o Ulisses é um pouco mais resignado. Mas se a gente pensar, por exemplo, na passagem do Ulisses por Israel, acho que é muito sintomática. O Ulisses está de favor na casa de uma ex-namorada, e essa ex-namorada mora com o companheiro, de modo que não parece razoável ele estar ali. Ele quer reatar o relacionamento. Assim, não está bacana o que eles estão vivendo, e, no entanto, ele insiste naquela posição. O Norman, que é namorado, a Cláudia não chega a narrar, mas o Norman ele acaba ficando amigo, ele se torna amigo do Ulisses e fica com pena do Ulisses. Não, o cara está aqui, ele dorme no sofá, não sabe exatamente se ele está chorando ou não, mas ele está sofrendo para diacho, e o pior, ele está se impondo essa condição. Forçou ele a vir aqui. Eu estou aqui, podia ter ido embora ao me ver, mas não foi.
Ele fica e vai ficando. É só isso. Se dá ao sofrimento porque acha que aquilo ali é o que deve ser feito. E num determinado momento ele não trabalha, não contribui com nada para dentro de casa, fica rindo do fato de não arrumar um emprego, andando, vagando pela cidade, dormindo no sofá. E a Cláudia fica revoltada com a situação, quer botar o sujeito para fora de casa. Não tem como a gente continuar assim, porque nós estamos pagando para você sobreviver aqui em casa. E, pasme, o Norman é contra. O Norman é contra. Ele diz, não, vamos deixar o Ulisses aí, eu não me importo. Não me importa, a gente se aperta e mantém o sujeito. E, num determinado momento, o Ulisses deixa a residência deles em Tel Aviv e há uma discussão entre a Cláudia e o Norman diz que ela é absolutamente insensível. Não sabia como estava com uma pessoa tão insensível. Ao que a Cláudia responde dizendo, insensível por quê? Insensível como? Se o Ulisses não é outra coisa senão um vagabundo. Por que insensibilidade com o vagabundo do Ulisses? Coisa séria mesmo é eu ter perdido meu irmão na Argentina, torturado, possivelmente torturado, desaparecido, torturado por militares. Isso é coisa séria. O vagabundo, não. E acho que é um índice curioso que em outrora, assim, nós nos preocupamos como pessoas de esquerda com oposição ao trabalho na sociedade capitalista. Ele não quer trabalhar, ele não quer se inserir naquelas dinâmicas, que são dinâmicas de um outro mundo. Ele quer continuar vivendo de poesia e, de preferência, não fazendo nada, né, para ninguém. E, no entanto, ela reivindica a memória, uma coisa que a gente faz muito na universidade, né, tratar do tema da memória. Ela reivindica a memória contra a figura do vagabundo. E, enfim, quando o livro termina, para fechar, já estou falando para caramba, você mencionou o Garcia Madeiro, né? O poema que fecha é a única obra que a gente tem acesso, de fato, a única obra real visceralista, né? Tem os poemas o poema da Cesário, mas ele fecha o livro. E fecha o livro de uma maneira muito curiosa, né? Porque é refazer as bordas da vida, de certo modo, né? O poema que consta na última página do livro. E dá uma sensação, a primeira vez que eu li, eu falei, bom, então tudo é possível, vamos escrever poesia, né? Vamos escrever poesia, fantástico. Ele foi para o deserto, ele realizou aquela vida, ele não se torna professor universitário, até segunda ordem, ao contrário do Ernesto, ao contrário do próprio Norman. O Norman é professor, tem várias figuras. Se a gente lê assim, com cuidado, a gente encontra um monte de figuras da universidade ali no livro. E todas vistas com um olhar assim, muito, muito irônico. Acho que esse é o problema pelo qual eu estou obcecado nesse momento. Mas é curioso porque ele termina o livro quase que falando, não, é isso aí, vamos. Só que ele banca a aposta, né? Ele desaparece de fato. Assim, o cara, ninguém tem notícia dele, ninguém tem rastro dele. Ele chega à ousadia de dizer, bom, eu e Lupe, que de poeta, bom, por que a Lupe era poeta? Mas ele diz, eu e a Lupe somos os últimos poetas real visceralistas no México, ponto. E assim fecha o livro refazendo as bordas da vida e vamos tocar a nossa vidinha aqui. Só que de uma outra maneira. E aquela esperança que a gente tem no primeiro capítulo de ver aquilo dar em alguma coisa, né, ter consequência prática para a vida de todo mundo, na verdade redunda em adaptação e alguns inadaptados inadaptáveis, né, como o Ulisses, que no final das contas ficam na outra ponta da arma, né, porque são julgados pelos antigos companheiros. E essas passagens são de uma beleza, assim, a passagem dele em Israel, enfim, é isso. Posso fazer um comentário rápido? Não, gente, estou achando tudo muito bacana, eu não conheço tanto do Bolanho, então vou puxar para outro lado, mas é porque ontem eu li uma coisa que acho que tem a ver com essa pergunta sacana da Inês, que a Anne Carson tem uma palestra, tá, no YouTube, chama Lecture on the History of Skywriting. E ela fala como se fosse o céu na palestra, né? E em algum momento tem uma conversa fictícia entre o céu e o Godot. E a Anne Carson tem um pouco esse tema da chegada, né? Ela tem um poema todo sobre Dionísio, falando como Dionísio é esse que sempre está só acabando de chegar. E aí, nesse diálogo com céu e Godot, o céu vai perguntar, né, uma hora,
mas Godot, que ele nem chama de Godot, chama de Rusty. Mas aí ele fala, então o silêncio, a sua não chegada, isso não aponta para isso não é uma crítica ao sem sentido da modernidade, a fragmentação, né, o excesso, e Godot responde, não, não. Não, mas como assim? Não, né? Fala, não gosto muito dessas coisas apocalípticas, né? E aí é isso, a gente, pesquisadores universitários, né, eu lendo, no momento eu falei, como não, né? É um beabá Wikipédia do Beckett, acho que, enfim, Silvina Bolanho, né? E acho que é uma provocação essa nossa tentativa de preencher essas lacunas também o tempo todo, né? Para que é isso? O que a gente está fazendo com isso? Assim, evidente que sim, né? Isso está aí, né? Mas acho que é interessante, assim, como provocação também, né? A gente pensar em ficar nesse até do prazer do texto, um pouco, né? Nesse gozo, às vezes, de tentar que essas perguntas cheguem a algum lugar, né? Acho que como o João falou antes, às vezes a gente só tem respostas e por isso nenhuma resposta, né? E aí acho que o prazer da leitura só pode ficar daí, né? Sem responder nada. Mas é isso. Agradecer novamente aqui a todo mundo que veio, que participou, que fez seus comentários, aos nossos comunicadores. Muito obrigado por cada fala maravilhosa que a gente teve. E avisar que o evento continua. Hoje ainda temos mais 2 mesas, uma à tarde e outra mais à noite. 1h e às 3. Obrigado. As 2 da... Pegaram, né? Eu fiquei um pouco perdido. E, enfim, essa homenagem e esse cuidado, ele atravessa muito desse entusiasmo, nem sempre o entusiasmo de pesquisa ou entusiasmo acadêmico necessariamente, mas acho que alguma coisa anterior, alguma coisa de gosto, de maluquice, de atração fatal com esse autor. E por isso, mais uma vez, obrigado a todo mundo que quis se juntar aqui para ouvir, conversar, participar. Obrigado. Opa, vai rolar um sorteio de Estrela Distante. Não sei se todo mundo colocou o nome na lista, tem uma lista ali para colocar nome, e-mail. Receber certificado também. Tudo completinho nos conformes. Agradecer também o apoio da PUC, da Casa Dirce, da UERJ na realização desse evento e dar também os parabéns ao Grupo Amberes, que mapeou, organizou, botou para jogo esse Dia Bolanho e seus simpósios selvagens. Obrigado.